Olá pessoal, eu sou o professor Marciano Rogério, aqui do curso da FAD-Vale Online. É um prazer estar aqui com vocês. Estaremos juntos nesse curso de Legislação Especial Penal, um curso muito importante. Estaremos abordando matérias aqui de grande relevância para a vida prática dos operadores do direito, mas também para os concurseiros, né, que são leis muito importantes que caem muito em concurso, você estudante, você bacharelando, e espero contribuir com vocês nesse vasto mundo da legislação especial penal. Leis importantes como crimes hediondos, como lei de tortura, antiterrorismo, organização criminosa e outras mais, estaremos aqui estudando nesse curso de legislação especial penal. Mas hoje nós vamos abordar uma lei, a lei chamada de interceptação telefônica, uma das leis mais relevantes da nossa legislação penal especial, a Lei 9296. Lei de interceptação telefônica, Lei 9296, que é uma lei pequena, assim como grande parte das legislações especiais penais. Uma lei de apenas 10 artigos, mas com uma incidência em concurso como poucas, tá? Talvez num rol de 3 ou 4 leis mais importantes e que tem maior incidência em provas de concurso de modo geral, seja nas carreiras policiais, delegado ou polícia de modo geral, seja nas carreiras efetivamente jurídicas, provas de Ministério Público, magistratura ou até mesmo na prova da OAB, uma grande incidência da chamada Lei de Interceptação Telefônica. Então, queremos acompanhar, queremos convidar você a estarmos juntos estudando essa lei. Para nós iniciarmos a Lei de Interceptação Telefônica e essa aula, eu quero dividir a nossa aula pelo menos em 3 modos de estudá-la. Primeiro, nós vamos falar sobre algumas terminologias, uma parte introdutória e algumas terminologias importantes para a Lei de Interceptação Telefônica. Logo, em sequência, nós estaremos falando sobre os requisitos da interceptação telefônica como um todo. E, por fim, estaremos falando sobre os procedimentos e um único artigo que existe uma tipificação criminal na Lei 9296, que é o artigo 10. Então, dividiremos dessa forma as terminologias, os requisitos e depois os procedimentos em si. Para iniciarmos a Lei de Interceptação Telefônica, temos que entender a base da Lei de Interceptação Telefônica. A base, a fundamentação constitucional para a Lei de Interceptação Telefônica está no artigo 5º, o inciso 12 da Constituição. Vejamos. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Caro amigo, nós precisamos entender que nós estamos diante de uma regra, de um direito fundamental. Todos nós, estudantes, sabemos que o artigo 5º, seus incisos, estamos trabalhando com direitos fundamentais. Mas assim como todo direito fundamental, ele não é absoluto. O direito ao nosso sigilo, à nossa intimidade em si, ele também não é absoluto. Estamos aqui, efetivamente, a interceptação telefônica trabalha efetivamente com uma violação de um direito fundamental, que é o direito à intimidade, que é o direito nosso ao sigilo das nossas conversas. Mas esse direito, ele não é um direito absoluto. Assim como nenhum dos nossos direitos são direitos absolutos, nem mesmo o direito à vida é um direito absoluto. Diante de uma legítima defesa, estaremos numa exceção em relação ao direito à vida, por exemplo. Mas é uma regra, esse inciso 12 da Constituição é uma regra de eficácia limitada. Por que eficácia limitada? Porque ele vai ser complementada justamente pela Lei 9296, a chamada Lei de Interceptação Telefônica. É importante a gente entender que, ainda nessa parte introdutória, que a lei de interceptação telefônica ou a interceptação, ela tem sempre natureza cautelar. Mas ela pode ser numa fase pré-processual, que é a fase investigatória em si. Ela pode ser uma fase processual, incidental no processo, e ela pode ocorrer
por diversas formas, atendendo os requisitos, né, desde que atenda os requisitos de autoridade competente e outras questões mais que nós vamos estudar mais à frente, nós vamos ver que para a propositura da ação, ou durante a fase processual, ou em qualquer dos momentos da caminhada processual como um todo, e eu estou usando aqui agora o termo processo um pouco mais genericamente, incluindo a fase pré-processual, que é a fase de investigação, a interceptação telefônica pode ocorrer em diversos momentos. Tá? Por isso, natureza cautelar. Ela vai respaldar, é um levantamento de provas, nada mais é do que isso, né? A possibilidade de interceptar o telefone de alguém é justamente para levantamento de provas, servindo dentro de um processo penal. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso, sobre o processo penal. Antes da lei 9296 de 96, as interceptações elas eram feitas baseadas no Código Brasileiro de Telecomunicações. Mas o Supremo Tribunal Federal, com o passar do tempo, entendeu que eram inconstitucionais ou ilícitas essas provas, essas interceptações feitas antes de 96. Por quê? Porque ela não obedecia ao Código Brasileiro de Telecomunicações. O Supremo Tribunal Federal entendeu que ele não obedecia efetivamente às normas ditadas pelo inciso 12 do artigo 5º que nós falamos aqui. Então, hoje, ou a partir de 96, qualquer tipo de interceptação é baseada exclusivamente na lei 9296. Então, eu quero convidar você a primeiro, então, a gente fazer uma organização das chamadas terminologias. Quais são as terminologias? O que é o grampeamento, a escuta telefônica, a interceptação telefônica em si? Como que funciona todas essas terminologias? Vamos comigo, acompanhe comigo nesse material. Primeiramente, é importante entendermos que nós temos a chamada interceptação telefônica em sentido estrito. Isso quer dizer, consiste na captação da conversa telefônica por um terceiro sem o conhecimento dos interlocutores. Ou seja, é o chamado grampeamento. Essa interceptação em sentido estrito ou a interceptação propriamente dita é quando nós temos dois interlocutores A e B conversando e um terceiro, né, que ele faz essa interceptação. É sempre bom você associar essa termo interceptação como o terceiro que atravessa a conversa. No caso aqui, um terceiro que faz um grampeamento de uma ligação telefônica. Importante porque lá na frente nós vamos falar um pouquinho sobre as chamadas interceptações telemáticas também, né, que é um pouco diverso do que nós falamos. Então, o primeiro conceito que você precisa ter é esse, a interceptação telefônica em sentido estrito, a interceptação propriamente dita. A segunda terminologia que nós precisamos acompanhar aqui é a chamada escuta telefônica. Vejamos, a escuta telefônica ela ocorre quando um terceiro capta a conversa com o consentimento de apenas um dos interlocutores, muito usado aí no caso das vítimas, né, de sequestro, quando autorizado pela polícia. E é importante entendermos aí também que tanto essa interceptação em sentido estrito quanto a escuta telefônica que nós estamos agora falando dela aqui, ela insere-se na expressão interceptação, ou seja, submete-se às regras e às exigências da lei 9296. Vejamos, a escuta telefônica, o que diferencia a escuta telefônica da interceptação telefônica é que, no caso da escuta, nós temos um terceiro, né, que intercepta a conversa, até aí semelhante. A diferença é que existe o consentimento e o conhecimento de um dos interlocutores. A e B estão conversando, eu vou lá e resolvo fazer uma interceptação, então, do telefone de A e B. O que diferencia na escuta telefônica é que A sabe e consente que eu faça essa interceptação, tá? As regras dela, como dito aqui agora, obedecem às mesmas regras, aos mesmos requisitos da Lei 9296, sem problema. Tá? A única diferença é que um dos interlocutores sabe que está sendo efetivamente escutado aqui, né? O terceiro conceito, a terceira terminologia que nós precisamos ter aqui nesse momento é a chamada interceptação ambiental. Vejamos, é a captação da conversa entre presentes efetuada por terceiro dentro do ambiente em que se situam os interlocutores. Essa interceptação ambiental, aqui o que diferencia, perceba que nós tiramos agora, nós não, né? A doutrina tirou aqui agora a expressão
telefônica. Estamos agora com a interceptação ambiental. Duas pessoas estão conversando e dentro desse ambiente, eu como terceiro ou você como terceiro intercepta a conversa delas. E da mesma forma que eu disse no início, essa interceptação aqui mencionada, nessa terminologia, ela não tem o consentimento de nenhum desses interlocutores, nenhum desses dois que estão conversando. Tirou-se agora a questão telefônica. Estamos no ambiente, por isso, interceptação ambiental. E aproveito esse conceito mencionado para emendar já o próximo conceito. Olha só, acompanha com a gente, que é a chamada escuta ambiental. A escuta ambiental é a interceptação de conversas entre presentes realizadas por terceiro, com o consentimento de um ou alguns. Meus amigos, vamos entender que a interceptação ambiental e a escuta ambiental, elas são praticamente homogêneas aqui, né? O que diferencia, como eu disse no início, quando eu diferenciei interceptação telefônica de escuta telefônica, é que agora acontece do mesmo modo. Interceptação ambiental de escuta ambiental. Estou no mesmo ambiente e estou interceptando a conversa de duas pessoas. Tá? A escuta ambiental, um dos interlocutores sabe que eu estou interceptando e consente com a minha interceptação. E a chamada interceptação ambiental, eu estou interceptando dentro do mesmo ambiente, estou aqui dentro desse estúdio e resolvo então interceptar a conversa de duas pessoas que não sabem que eu estou gravando. A única diferença é essa, é a falta de consentimento. É importante notarmos aqui agora o seguinte, que os tribunais superiores, tanto o STJ e o STF, vêm comentando sobre a possibilidade ou não de aproveitamento dessa prova. Eu quero chamar a sua atenção, eu fiz até uma anotação no material, no slide, eu queria chamar a sua atenção para esse instante. Olha só, a interceptação ambiental e a gravação ambiental precisam de autorização judicial quando o ambiente for privado. Meus amigos, vejamos, se o ambiente é privado e eu faço uma interceptação ou uma escuta dentro do ambiente privado, eu preciso de autorização judicial. Ou seja, vamos obedecer os requisitos para aproveitamento, vamos obedecer os requisitos da 9296. Agora, se o ambiente for público, aí já não precisa mais de autorização judicial. Essa prova pode ser validada independentemente da chamada autorização judicial. Então, o que é importante você entender em relação à escuta ambiental ou da interceptação ambiental é justamente isso. Um quinto conceito, ainda dentro das nossas terminologias, mas um quinto conceito que a doutrina chama a atenção e que é de grande relevância, alguns casos jurídicos até muito famosos no país, estavam debaixo da guarida desse quinto conceito, dessa quinta terminologia. Vamos ao slide, acompanha comigo. É a chamada gravação telefônica ou gravação clandestina, que é a prática pelo próprio interlocutor ao registrar sua conversa telefônica ou não, sem o consentimento da outra parte. Segundo a jurisprudência, essa gravação chamada de telefônica não está abrangida pela Lei 9296. Por isso, é válida, mesmo que não tenha autorização judicial. Vejamos, gravação telefônica ou gravação clandestina, agora eu não tenho mais a chamada tríade. Duas pessoas conversando, seja por telefone, seja ambiental, e um terceiro interceptando ou escutando. Não, agora eu tenho duas pessoas somente conversando e um desses que está conversando, por isso que é gravação telefônica, ele resolve gravar. Isso é bem comum hoje, né? Aplicativos de celular, de modo geral, hoje muitas pessoas têm os aplicativos de gravação. Então, nada mais do que a chamada gravação ou gravação clandestina. Porque é um dos interlocutores que grava essa conversa. O que é importante a gente entender aí, e os concursos têm cobrado um pouco sobre essa chamada gravação clandestina ou gravação telefônica aí, se precisa de autorização judicial ou não. Em regra, não está resguardado pela Lei 9296, tá ok? Mas, olha só, algumas coisas são importantes sobre isso. Eu trago um julgado para vocês e eu quero aqui na Lei de Interceptação Telefônicas, meus amigos, nós vamos usar muito julgados. Por quê? Porque é uma lei extremamente incidente nos tribunais
tribunais superiores. STJ, em especial a 5ª e 6ª turma, que são as câmaras, as turmas criminais, né, em si, e o STF, vira e mexe, estão decidindo questões sobre a chamada lei de interceptação telefônica. Então hoje podemos falar alguns conceitos para vocês e mostrar alguma jurisprudência. Mês que vem, obviamente, todos nós do mundo do direito, operadores do direito, sabemos disso, que pode haver mudanças significativas nesses conceitos. Mas hoje, como estamos? Nesse 5º conceito da chamada gravação clandestina ou gravação telefônica, eu trago um julgado importante para vocês entenderem sobre essa validade dessa prova. Olha só, me acompanhe, que é esse RESP 1.026.605 do Espírito Santo, da 6ª turma do STJ. Perceba só, ele é um julgado sobre a gravação telefônica ou clandestina em um processo que apure a suposta prática de crime sexual contra adolescente absolutamente incapaz. Admissível, perceba que eu grifei para vocês, admissível a utilização da prova extraída de gravação telefônica efetivada a pedido da genitora da vítima em seu terminal telefônico, mesmo que solicitado auxílio técnico de detetive particular para a captação dessa conversa. Vejamos, meus amigos, estamos diante então de uma chamada gravação telefônica. A clássica situação, né? A mãe pega o celular, é um julgado, vocês percebem que tem o número do julgado, então estamos diante de um caso concreto. Ela então faz com que a filha, né, proceda às suas conversas com uma pessoa que supostamente estaria cometendo delitos sexuais, e ela então grava essa conversa. Por isso ela é gravação telefônica, porque a interlocutora estava com o aparelho em si gravando. E o STJ admitiu a prova, mesmo sem autorização judicial. O STJ admitiu a prova, o que coaduna justamente com o que eu acabei de mencionar com vocês sobre o conceito dessa gravação clandestina. Mas nós temos também um caso clássico no Brasil, e todos aí que são politizados, né, e conhecem um pouco do mundo da política, podemos claramente falar sobre o caso aqui, porque foi um caso de repercussão nacional, que é o caso da prisão do senador Delcídio do Amaral em 2015. Então vejamos, nessa situação do senador Delcídio do Amaral, muito embora nós estamos tratando de uma gravação ambiental, conforme vocês estão acompanhando aí, um extrato, na verdade, né, desse julgado, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é lá no final, quando o STF diz assim, quando a situação traz assim, para o STF, a gravação de conversa feita por um dos interlocutores sem o consentimento dos demais é considerada lícita, olha só, quando ausente causa legal de sigilo de reserva da conversa. Meus amigos, então veja, a questão do sigilo da conversa, do público e privado, como eu disse, o STF tem encaminhado, o STJ tem encaminhado nesse sentido, que se for uma conversa privada ou se for uma conversa pública, não há necessidade efetivamente de autorização judicial. Ou melhor dizendo, essa prova é uma prova válida, tá? Então será considerada uma prova válida. Agora, se for no ambiente privado, aí essa prova não é válida, salvo em caso de autorização judicial. No nosso 6º conceito, que também é importante aqui, e precisa ter uma diferenciação, e aí talvez para alunos da OAB, né, que estão prestes a fazer a prova da OAB, é importante a OAB sempre, vira e mexe, traz essa incidência que é chamada sigilo de dados telefônicos. Sigilo de dados telefônicos não é interceptação telefônica. O que é o sigilo de dado telefônico, então? É o armazenamento de dados correspondentes ao dia em que a chamada foi feita, né? Ou seja, o horário, número de telefone, duração de chamada, etc. Traduzindo, meus amigos, o que acontece aqui no chamado sigilo de dados telefônicos é que isso aqui são as informações. Para o nosso melhor aprendizado aqui, é quando você pega a conta telefônica, né? Você pega aquela conta telefônica para quem não é pré-pago aí, né? Você que tem conta mesmo em si. Você pega lá, tem lá
o número de telefone, a hora que ligou, quanto tempo demorou, tal. O que são isso? Isso são dados telefônicos. Não estamos diante da lei de interceptação telefônica. Esses dados aqui mencionados, quando o juiz, por exemplo, pede essas informações, ele não pede baseado na lei 9296, e sim na supremacia do interesse público sobre o privado, tá? Porque aí nós não precisamos obedecer aos requisitos. Aqui tem uma coisa importante sobre esse chamado sigilo de dados telefônicos aqui, que, por exemplo, CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Em regra, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela não pode proceder à interceptação telefônica, mas ela pode quebrar sigilo de dados telefônicos. Tá? Ela pode quebrar sigilo de dados telefônicos. Se estivéssemos respaldados, se o sigilo de dados telefônicos estivesse respaldados pela Lei 9296, a CPI, em regra, deveria, pedir autorização judicial para isso, mas não está. Então é por isso que a CPI pode quebrar o sigilo de dados telefônicos, independente dos requisitos da Lei 9296, tá? Então esteja atento. Sigilo de dados telefônicos é essas informações, é só o histórico em si, mas não é o conteúdo da conversa, seja ambiental, ou melhor dizendo, seja telefônica, ou seja ambiental. Outros dois conceitos para nós terminarmos, esgotarmos essa parte aqui das chamadas terminologias, o primeiro dele é um pouco genérico, que é a chamada comunicações telefônicas, de modo geral, que é transmissão de dados em si, seja telefônicos ou seja informáticos, que eu já vou mencionar sobre eles aqui. Mas um oitavo conceito, eu preciso te chamar a atenção, e ele está na moda. Tá? Esse é o oitavo conceito. Vamos lá. Esse é o conceito da interceptação telemática. O que é isso? É a ciência que estuda a comunicação associada à informática. Exemplo aí, interceptação de conversas via WhatsApp, Skype, etc. Que são também abrangidas pela Lei 9296, em seu artigo 1º, parágrafo único. Essas provas aí ainda, como vocês estão acompanhando pelo slide, a gente faz uma menção aqui do chamado direito probatório de terceira geração. Esse conceito, direito probatório de terceira geração, está tratando aí das chamadas interceptações telemáticas. Interceptação telemática é hoje, talvez, uma grande incidência aí nos tribunais superiores por causa dos aplicativos de mensagem, O mais conhecido talvez o WhatsApp, mas tem muitos outros aplicativos de mensagem ou até mesmo dispositivos de modo geral aí para mensagens ou conversas, como o Skype e como outras mais. Isso aí é a comunicação em si, mas associada à informática. Por isso, interceptação telemática está abrangido pelo parágrafo único do artigo 1º da Lei 9296. Bom, o que tem sido incidente nos concursos, por exemplo, sobre a chamada interceptação telemática? É a questão da autorização judicial. Afinal de contas, precisa-se de autorização judicial para a chamada interceptação telemática ou não precisa? Eu trouxe aqui 2 julgados para vocês e eu queria que você me acompanhasse nesses 2 julgados. Olha só, o primeiro deles é um julgado de 2016 da 6ª turma do STJ, desculpa, e o segundo deles é o de 2017 da 5ª turma do STJ. Em ambos, nós vamos ter as chamadas interceptações telemáticas sobre o acesso de conversas no WhatsApp. Mas eu chamo a atenção para você nisso aqui, sem autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio de extração de dados de conversas registradas no WhatsApp, presentes no celular do suposto autor do fato delituoso, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante. Meus amigos, então vamos lá, vamos acompanhar. O que esse julgado da 6ª turma trouxe para nós? Que a chamada interceptação telemática precisa de autorização judicial. Foi isso, porque ele colocou sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas. E olha que, no caso concreto, nós estamos diante de uma prisão em flagrante. Estamos diante de uma prisão em flagrante. Então, mesmo que a prisão tenha sido em flagrante, ela foi considerada nula, porque ele violou o sigilo dos dados, ou melhor dizendo, o sigilo das conversas em si, no aplicativo WhatsApp, que é talvez o aplicativo mais usado hoje no Brasil em relação a isso. E no segundo julgado da 5ª turma, nós temos a mesma coisa, só que agora numa análise um pouco inversa. Olha só, acompanha esse julgado.
que também, né? Se o telefone celular foi apreendido em busca e apreensão, olha o que eu grifei para vocês, ó, determinada por decisão judicial, não a óbice, para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive as conversas no WhatsApp. Para a análise e a utilização desses dados armazenados no celular, não é necessária nova autorização judicial. A busca e apreensão determinada já é suficiente para determinar ou para permitir o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos. Perceba que nós estamos falando da mesma coisa. Os dois julgados são a mesma coisa. O que aconteceu no primeiro julgado da sexta turma foi que houve uma prisão em flagrante, não havia autorização judicial e ele foi violado. No segundo julgado que eu trouxe como exemplo, 2017, da quinta turma, nós estamos agora diante de uma autorização judicial para uma busca e apreensão. O que diferenciou foi isso. A quinta turma, ele validou a prova. Havia uma busca e apreensão do aparelho. A polícia vai lá, possivelmente, né, e faz a busca do aparelho em si, e aí ele foi violados os dados. Mas por quê? Já havia uma autorização judicial prévia. E o que a quinta turma falou é o seguinte, olha, nós não precisamos de uma nova autorização judicial agora para acessar as conversas. Tá? Então, não há diferença. Talvez para o mais desatento pode ter olhado os dois julgados e falar assim, mas eles são antagônicos. Não são antagônicos, muito pelo contrário. Um está ratificando o outro, só isso, mais nada. Tá ok? Porque nesse segundo julgado da quinta turma, ele diz, já tem uma autorização judicial. Não há necessidade de agora uma nova autorização judicial. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte das chamadas terminologias para a lei de interceptação telefônica. É importante você entender a interceptação propriamente dita, a interceptação ambiental, a escuta ambiental, né? A gravação clandestina ou a gravação telefônica, a interceptação telemática, os sigilos de dados telefônicos e todas essas terminologias que nós passamos por aqui. Isso é essencial para você compreender a lei de interceptação telefônica como um todo, tá? Para saber aquilo que pode, aquilo que é necessário autorização judicial, aquilo que não é necessário autorização judicial, quais são as tecnologias ou quais são as questões que efetivamente estão abarcadas pela lei 9296 e quais são aquelas que não estão abarcadas pela lei 9296.